Paz, queridos, tudo bem? Estamos começando aí a nossa quinta ministração das Células em Família e onde nós estamos falando sobre o reino de Deus. E nessa ministração de hoje nós vamos falar sobre as armas do reino. Essa série então é para te desafiar a viver acima da cultura desse mundo. Por mais que os seus pés estejam na realidade dessa terra, você não é dessa terra, você vive acima da realidade desse mundo. Então, seu alvo é trazer o reino de Deus para sua vida, para sua casa, para sua família, que é o que nós temos falado aí durante todas essas semanas. Porque em Cristo você já pertence a outro reino e, portanto, os seus valores e os seus comportamentos precisam ser de nobreza, de realeza espiritual. Nós somos o povo do reino de Deus aqui na terra. E Apocalipse capítulo 5, verso 10, então diz que tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Nós vamos viver de acordo com essa realidade, vamos viver de acordo com essa verdade. E eu declaro e profetizo sobre a sua vida que você vai viver o reino de Deus nessa terra, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Então nós já vimos que existe um rei governando, existe um reino atuante, nós vimos que somos guerreiros e guerreiras, nós temos a cultura do reino e hoje nós vamos falar sobre as armas do reino. Tiago capítulo 4, verso 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Existe um reino de Deus que tem uma cultura diferente do reino desse mundo caído. E essa cultura própria, então, ela nos traz cura, nos traz restauração, nos traz alegria, nos traz esperança, nos traz santidade. Jesus veio estabelecer essa cultura na igreja local. Jesus veio para estabelecer essa cultura em nossa casa, em nossa família. E dele nós precisamos aprender como funciona. Viver o céu na terra é o nosso chamado original, só que viver dessa forma aqui na terra é muito desafiador, porque nós temos um inimigo que milita contra nós todos os dias, que milita contra o reino de Deus, que milita contra a nossa casa. Então, assim, nós precisamos tomar consciência de que existe uma guerra, existe uma batalha constante. Em Efésios, que é o texto-chave dessa palavra, Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 18, diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Existe uma frase de Ray Stedman que diz assim: uma armadura eficiente é um elemento crucial para a vitória em qualquer guerra, incluindo a batalha espiritual. As pessoas às quais o diabo não consegue enganar, então ele tenta destruir. E a quem ele não consegue destruir, ele tenta enganar. Assim é o trabalho do diabo. E antes de nós entrarmos realmente na palavra, eu quero colocar aqui alguns tópicos para você. O primeiro, a humanidade sozinha contra Satanás
é impotente e sem esperança. Segundo, somente as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo pode quebrar o controle das más notícias do diabo. E terceiro, não tem como você ficar neutro nessa guerra espiritual. Ou você será com Cristo, ou você será sem Ele. Existem dois tipos de ataques. O primeiro ataque é o ataque direto, que são as áreas da nossa vida que estão sob a artilharia pesada e direta do diabo. Alguns exemplos: enfermidade física e emocional, crise financeira, conflitos pessoais, lutas com vícios e dependências, destruição da família. Então existe o ataque indireto. São as áreas nas quais muitas vezes nós não percebemos o agir do inimigo, mas que de igual forma ele tem usado para nos levar à derrota. Por exemplo, bloqueios mentais e paralisias, instabilidade familiar, falta de paixão e foco, aprisionamento e escassez. Paulo então usa símbolos para apontar para uma realidade. A armadura a qual ele se refere em Efésios capítulo 6, verso 10 a 18, mostra como ser forte no Senhor e na força do seu poder. E eu quero junto com você examinar cada parte da armadura que Paulo fala. O primeiro então é o cinto da verdade. Colocar um cinto na cintura de alguém, ou então, como algumas traduções aí mais antigas falam, cingir os lombos, foi sempre um símbolo de prontidão para a batalha. É por isso que Paulo menciona esse item primeiro. Você não pode guerrear se você não estiver com o cinto da verdade ao redor do seu corpo. O que isso quer dizer nos termos práticos no dia de hoje? Quando você for ameaçado pelo desânimo, pela depressão, pela apatia espiritual, pela frieza e pelos sentimentos similares, você vai trocar tudo isso pela verdade expressa na palavra de Deus sobre a sua vida. Deus te ama, Deus está do seu lado e tem tudo que você precisa para vencer essa batalha. Em João capítulo 15, verso 3 diz: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. E em João capítulo 8, do verso 31 a 32 diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O segundo item da nossa armadura é a couraça da justiça. A couraça da justiça nada mais é do que a sua justiça diante de Deus através do sacrifício de Jesus na cruz. Está em Romanos capítulo 8, do verso 33 a 35. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Vestir então a couraça da justiça é escolher uma vida sem culpa, sem condenação e sem julgamento. É a decisão de viver um padrão mais elevado e livre. Nós falamos aqui em uma das ministrações sobre o que nos mantém numa vida de justiça: a graça de Deus. Contra o nosso inimigo, o que isso significa? Poder para vencer. A graça de Deus nos faz mais do que vencedores. Em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 diz assim: mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, se você se sente fraco, se você se sente desanimado, caído, é na tua fraqueza que Deus aperfeiçoa a força dele em você. Terceiro, calçados do Evangelho. Os sapatos, eles são essenciais para uma luta. Imagina aí um soldado totalmente armado, mas sem os sapatos. Imagine como a superfície bruta do solo machucaria e feriria os pés do soldado.
E mesmo que ele tivesse todo o resto do equipamento que ele precisasse, se ele não tivesse os sapatos, logo ele ia ficar fora da batalha. Quando Paulo então escreve, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, ele está falando da paz no coração que o torna capaz de lutar. Uma frase de Bill Johnson diz assim: a autoridade para expulsar demônios encontra-se no descanso. Descanso é o clima favorável para o crescimento da fé. É o príncipe da paz que logo esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E aí eu te pergunto, o que tem tirado a sua paz? Talvez você possa estar aí sofrendo ataques diretos de Satanás, mas Cristo é a nossa paz. E eu vou colocar aqui alguns versículos para que fortaleça a sua fé. Porque diante disso você precisa crer. Não é preciso você temer más notícias. Está lá em João capítulo 16, verso 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Não é preciso sofrer antecipadamente. Está lá em Mateus capítulo 6, verso 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Não é preciso desesperar-se com as finanças. Está em Mateus capítulo 6, verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Não é preciso ser coagidos pelos inimigos. Em Deuteronômio capítulo 20, verso 4 diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos, para lhes dar a vitória. Não é preciso ficar paralisado pelo abandono, porque em Mateus capítulo 28, verso 20, na parte B, diz assim: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não é preciso se desesperar, porque Deus é com você. O próximo então é o escudo da fé. A estratégia de ataque de Satanás está a nos levar dúvidas, tentações, pensamentos e desejos maus. São sussurros do diabo que vai tentando te levar ao fracasso. Usar o escudo da fé significa se recusar a se sentir condenado, a se sentir envergonhado, a se sentir culpado. O escudo da fé vai bloquear, vai apagar qualquer míssil inflamado de dúvida, de confusão, de desilusão, de medo, e vai colocar em você uma confiança maior no Senhor Jesus. Em Hebreus capítulo 11, verso 33, 34 e 38 diz o seguinte: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Pela palavra de Deus, toda a boca do leão contra a sua vida já foi fechada em nome de Jesus. Você tem o poder de fechar a boca dos leões. Próximo, o capacete da salvação. Dentro de um contexto de guerra, o capacete é essencial para a proteção da sua cabeça, almejando assim manter um militar com a sua capacidade de pensar, de raciocinar e a sua inteligência no máximo potencial. Nós precisamos proteger a nossa mente, sabe do quê? De pensamentos que vêm do inferno. É tempo de nós termos a mente de Cristo nessa terra. Mas o que será que passa na mente de Cristo? Vamos ver o que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas.
Se isso é o que passa na cabeça de Jesus Cristo, isso é o que precisa passar na nossa cabeça. O próximo é a espada do Espírito. Em dias de ceticismo e de profundo relativismo, a espada, que é a palavra de Deus, ela confirma a sua soberania e a sua imutabilidade. Um rei, ele sempre vai lutar em favor de decretos de justiça para o seu povo. A palavra tem decretos de justiça e de paz para a tua vida e para a tua família. Então, conheça profundamente a palavra de Deus. É por isso que durante todo esse mover, nós temos colocado vários versículos para que você conheça ainda mais a palavra de Deus. Fora esse tempo que você tem com a sua família, tenha um tempo só seu de devocional, de leitura da palavra. E ouça a voz de Deus, porque a palavra de Deus é aquilo que vai te fortalecer. E o próximo é oração e súplicas. Está em Filipenses capítulo 4, do verso 6 a 7, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Em uma guerra espiritual, nada como gerar tudo através da oração. Paulo aqui, falando sobre oração, ele vai nos apresentar 3 passos básicos. O primeiro passo é: não fique ansioso com nada. Segundo, ore a respeito de tudo. E terceiro, o resultado é a paz. Uma vez então que você compreendeu a importância de cada parte da armadura e das suas armas, você precisa colocar em prática o vestir-se dessas armaduras e compreender o seu papel no exército. Você não pode lutar despreparado. Agora, para você se proteger diariamente, primeiro você precisa crescer em unidade. Está lá em Filipenses capítulo 2, verso 2. Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Sozinho, ainda que bem armado, dificilmente você vai chegar longe. Não esqueça disso, nós somos um exército. Você não é um lobo solitário. Segundo, você precisa desenvolver uma vida de submissão. Em Efésios capítulo 5, verso 21 diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Terceiro, já se aliste para vencer. Está lá em Filipenses capítulo 4, verso 3. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. E eu quero te convidar a vir junto comigo, a se alistar no exército do grande general que é o Senhor Jesus. Porque ao lado dele, uma certeza você já tem, que é a vitória. E para finalizar, o último versículo, 1 Coríntios capítulo 4, verso 20. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas em poder. O reino de Deus não é um reino de blá blá blá, mas o reino de Deus é um reino de poder e autoridade. Por isso, em nome de Jesus, se cubra com toda a armadura de Deus para a tua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar juntamente com teu filho e declarar que o Senhor já nos escolheu, o Senhor já nos preparou para guerrear e vencer. Nós te louvamos porque com o Senhor todas as conquistas, todas as vitórias são certas pelo poder do sangue de Jesus. Que o Senhor abençoe essa família. Eu declaro e profetizo uma família de conquistadores em nome do Senhor. Nós te louvamos. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e que cada dia mais você possa fortalecer na graça de Deus e na força do poder dele. Deus o abençoe.